Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1204. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Segundo jogo Fortaleza e Bragantino pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve um empate e 4 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Terceiro jogo Sport Recife e Santos pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quarto jogo Botafogo e Corinthians pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quinto jogo Mirassol e Vitória pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo CRB e Novo Horizontino pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve um empate e 4 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Sétimo jogo Palmeiras e Grêmio pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo Coritiba e Amazonas pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo Cruzeiro e Ceará pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Décimo jogo São Paulo e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. 11º jogo Bahia e Juventude pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. 12º jogo Internacional e Vasco da Gama pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 13º jogo América Mineiro e Atlético Paranaense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. 14º jogo Atlético Goianiense e Chapecoense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.